Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos à palavra do Altíssimo agora, queridos. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 6. Vamos à palavra. E olha assim, presta atenção, amados irmãos. É o pulo do gato. É uma revelação. Tá bom? É um pulo do gato. Já provei para vocês, já está provado, eu sei disso, que tudo que Deus faz com a palavra, não é? Mas é preciso que nós ampliemos isso. Como é que ele faz? Como é que ele tem interesse? Até que ponto ele tem interesse nisso? Amém? Lucas capítulo 6, verso 39, diz assim, olha bem, queridos, olha só, para você, olha só, muita atenção com a ministração. 39. Propôs-lhes uma parábola, uma história ilustrativa. É uma história que ele vai contar ali para ensinar algo maior. É uma historiazinha para ensinar algo muito profundo. Muito de nós cristãos não recebemos as mãos de Deus, não usufruímos das mãos de Deus, porque nós não entendemos o princípio. Nós não entendemos estas coisas, amados irmãos. Olha só, ele vai contar uma história. Ele vai contar uma história, um ditado, uma história corriqueira, irmãos e irmãs. Ele vai contar uma história para ensinar algo maior, para ensinar algo superior, mas nem todos estão atentos. Propôs-lhes uma parábola. Qual que é a parábola? Olha a parábola, olha a historinha. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Cairão, não cairão, irmãos? Se um cego guiar outro cego, ambos não cairão no buraco? Ambos não cairão no precipício? Sim ou não? Responda para você. Ambos não cairão no precipício? Cairão. Cairão. Agora veja, essa é uma parábola, esse é um ditado. Um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no despenhadeiro. O que é o cego? Ei, olha para cá. O que é o cego? Você já leu na palavra de Deus a seguinte frase? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o que é ser cego? Olha só, olha o que o salmista diz na palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que é ser cego? É viver essa vida, é viver nessa existência sem a instrução de Deus. Sem a revelação de Deus. Fala comigo aí, revelação. Fala isso, revelação. Falaram? Olha, revelação. O que é revelação? É a ação de Deus em remover o véu. O véu, sabe o véu? O véu. É a ação de Deus em remover o véu. Pegaram? Entenderam? O que é um cego? O que é um cego? Um cego é uma pessoa que vive nessa existência, nessa vida, sem a instrução de Deus. Não é sem os textos. Não é sem as letrinhas. Não é sem as letrinhas. É sem a fala de Deus. É sem o falar de Deus. Eu fico bobo, amados irmãos. Como é que alguns seres humanos têm a coragem, ou melhor, a ignorância, a doideira de saber que Deus está falando e ignorar isso? Eu fico fora de mim, irmãos. Como é que algum ser humano tem a coragem de saber que Deus está falando na profundidade? Deus está falando na profundidade e a pessoa não se interessa. Eu fico abismado com isso. Outros, eu já conheci pessoas que, sabendo que Deus vai falar, a pessoa resolve se afastar.
Irmãos, eu já encontrei pessoas que falaram assim para mim: ah, eu não gosto de me expor muito à pregação do pastor, não, porque arrebenta com a gente. Não tem como, sempre que eu me exponho, Deus arrebenta com a gente. Mas não é bom, irmãos. Não é bom ser disciplinados pelo Senhor. Deus, quando faz isso, Deus, quando fala com você, quando exorta, instrui, repreende você, o que Ele está querendo? Ele está querendo o teu bem. Ele está querendo a sua vitória. Ele está querendo que você conquiste. Ele está querendo agir sobre a sua vida. Ele está querendo, mas parece que as pessoas não se interessam por isso. Querem andar cegas. Querem andar mudas. Querem andar surdas. Eu fico espantado, chego a ficar assombrado com isso. Um cego não pode guiar outro cego. Quantos são cegos? Quantos são cegos, amados irmãos? Quantos são cegos? Eu lembro quando eu fui avaliado para ser pastor, eu e a pastora, eu me recordo quando nós passamos por uma junta de avaliadores. A gente não é pastor porque a gente quer ser pastor somente, não. Nós passamos por uma bancada de homens e mulheres idosos, homens e mulheres de Deus, que vieram nos avaliar, nos observar, vieram nos avaliar. Eu me lembro, lembro que um deles perguntaram assim: o que você quer com o reino de Deus? O que você quer com o reino de Deus? Eu, sem muito jeito, muito novo ainda, eu apenas respondi isso: quero falar o que Deus fala. Quero apenas falar o que Deus fala. Um deles riu para mim e disse assim: é muito difícil, muito difícil. Tem que andar muito perto da palavra dele. É isso, irmãos. Tá percebendo? É isso. Um cego não pode guiar outro cego. Não é a minha cachola dizer que eu sei e eu começar a falar. Não é isso, querido. Não é o texto. Não é o estudo apenas. O estudo é bom para nós enfrentarmos os heréticos. O estudo é bom para a gente estudar os falsários, os falsos pastores, que são pastores apenas para aparecerem. Vocês estão entendendo? Então, um cego, voltemos lá para o versículo. Voltemos de novo para o texto lá. 39. Porventura um cego pode guiar outro cego? Um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão no barranco? Ambos não cairão no barranco, irmãos e irmãs do céu. O que nós precisamos? De luz, de revelação de Deus, e Ele tem para você. Ele tem instrução, Ele tem a palavra da vitória. A palavra da vitória para essa manhã a palavra da manhã é: dependa da palavra do Senhor. Ande na palavra do Altíssimo, ande na orientação, ande no dizer de Deus, ande no dizer de Deus. No dizer do Espírito Santo, queridos irmãos. Você entendeu? Compreendeu isso? Fica claro para você? Um cego não pode guiar outro cego. Aí você fala assim: mas pastor, como é que o senhor me prova que cego é isso? É só você olhar lá no finalzinho, lá no versículo 45. Só para você entender, olha, versículo 45, finalzinho. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então o que é enxergar? É falar o que Deus falou para o seu coração. É dizer o que Deus está dizendo no seu coração. O que é que Deus está falando no seu coração com relação à sua vida? O que Deus está falando ao seu coração com relação ao futuro? Então fale o que Ele diz, fale o que Ele fala, fale o que Ele fala. Diga o que Deus diz. Entenderam, queridos irmãos? Um cego não pode guiar outro cego. Ambos vão cair no despenhadeiro. Ambos vão cair no buraco. Entenderam? Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Lâmpada para os meus pés, para o meu coração, é a tua palavra. Luz para o meu caminho, para o meu coração, é a tua palavra. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, versículo 45, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa o Senhor encher os vossos corações com as boas palavras dele. Deixe o Senhor encher os vossos corações com as boas palavras dele. São as boas palavras que marcam as nossas vidas.
Fale o que Deus fala para a sua vida, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus negócios. Alguns aí, depois do nosso encontro, vão para os seus afazeres, vão para os seus trabalhos. Alguns têm seus trabalhos online, seus trabalhos em casa, seus trabalhos em home. Vão para os vossos trabalhos, para os vossos empreendimentos com a palavra de Deus, dizendo: hoje o Senhor vai fazer o melhor na minha vida, hoje o Senhor estará fazendo o melhor na minha vida, a vitória vai me alcançar em nome de Jesus, a bênção vai alcançar a minha casa e a minha família, e essas mãos estão abençoadas em nome de Jesus. Um cego não pode guiar outro cego. O Senhor Deus é o nosso guia, o Senhor Deus é o nosso instrutor, é Ele que nos revela, Amém, amados irmãos? Fiquemos com essa palavra em nome de Jesus.